Você já parou para pensar em como é a sensação de morrer? É uma pergunta que todos já fizeram em silêncio, mas poucos têm coragem de falar em voz alta. Será que dói? Será que é assustador? Ou será que existe uma estranha paz nesse momento? A boa notícia é que a ciência está cada vez mais próxima de responder essa questão. Pesquisadores ao redor do mundo estão estudando o cérebro e o corpo de pessoas no exato instante da morte, e os resultados são surpreendentes. Hoje eu vou te guiar, passo a passo, pelo que realmente acontece com o corpo e com a mente nos últimos momentos de vida. E já adianto, não é nada como você imagina. No início, há uma paz inesperada. De acordo com uma análise científica, a maioria das pessoas no Ocidente morre em hospitais. E o primeiro sinal da morte é curioso: uma perda da fome e da sede. É como se o corpo dissesse: não precisamos mais disso. Nesse ponto, o que muitos relatam é uma sensação profunda de relaxamento. O corpo vai aceitando colheradas pequenas de comida e goles de água, mas a prioridade já não é mais se alimentar, e sim descansar. É o que os médicos chamam de morte ativa. O corpo começa a desligar suavemente. Em seguida, chega a fadiga extrema, a exaustão e os sonhos de despedida. A pessoa passa mais tempo dormindo, entrando e saindo da inconsciência sem nem perceber. O mais impressionante? Pesquisas mostram que 72% dos pacientes relatam sonhos vívidos nessa fase. Alguns sonham com reencontros com pessoas que já morreram, outros sonham que estão se preparando para uma viagem, e muitos ainda revivem momentos marcantes do passado. É como se a mente criasse um último roteiro de despedida, misturando memórias e símbolos que dão sentido à partida. E para quem observa de fora, pode parecer um sono profundo, mas para quem está passando por isso, pode ser um sonho cheio de significado. Nesse estágio, chamamos de o famoso ver a luz. O coração bate mais fraco, a pressão cai, os órgãos reduzem sua atividade, inclusive o cérebro. E aí acontece algo incrível: a perda da inibição neural. Imagine que o cérebro é como um freio de mão puxado. Quando ele começa a falhar, partes que estavam controladas disparam. Entre elas, o sistema visual. E é exatamente isso que pode explicar os relatos de pessoas que dizem "vi uma luz". Estudos em ratos e humanos mostram que essa atividade descontrolada pode criar a sensação de túnel ou claridade intensa. Em seguida, vem um fenômeno conhecido como ronco da morte, pois a respiração que assusta quem está por perto. A pessoa continua respirando automaticamente, mas como não tem mais controle da garganta, a saliva se acumula. O ar passando cria aquele som pesado e irregular que assusta quem está na sala. Mas aqui está o ponto importante. Apesar de soar assustador, a pessoa não sente desconforto nenhum. Na verdade, esse barulho é apenas resultado de um corpo profundamente relaxado. E talvez a parte mais impressionante seja o que acontece nos segundos finais. Aqui ocorre o último disparo do cérebro. Em 2013, cientistas observaram ratos morrendo de parada cardíaca e perceberam algo inesperado. O cérebro disparava ondas elétricas superorganizadas, até mais intensas do que quando estavam vivos e saudáveis. Depois, estudos em humanos confirmaram o mesmo. Cérebros de pessoas em parada cardíaca disparavam ondas poderosas, semelhantes às de quem está em profunda atividade cognitiva. E o que os sobreviventes relatam? Sensação de sair do corpo e observar tudo de fora, uma espécie de revisão da vida inteira, como um filme rápido de memórias, e até a percepção de estar indo para um lugar que descrevem como lar. Curiosamente, um estudo comparou essas ativações cerebrais com pessoas sob efeito de DMT, uma das substâncias psicodélicas mais intensas do mundo. Mas quem passou por isso garante: não era sonho, nem alucinação. Era diferente de tudo que já senti. Então, afinal, o que acontece quando você morre?
O corpo vai desligando suavemente, começando com uma paz relaxante. A mente cria sonhos de despedida e talvez até reencontros, e o cérebro libera seus últimos disparos elétricos, que podem explicar experiências místicas como a luz no fim do túnel ou a sensação de sair do corpo. E o mais surpreendente, os estudos mostram que, para a maioria das pessoas, a morte não é dor nem sofrimento, mas sim tranquilidade. Você acredita que esses relatos científicos explicam tudo? Ou será que existe algo além da ciência acontecendo? No fim, entender a morte é, no fundo, aprender a valorizar mais a vida. Deixe sua opinião nos comentários. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.